Salve, salve família Versos em Versos. Hoje o Sarau Versos em Versos está transmitindo aí seu 8º diálogo da primeira temporada da série Diálogos em Diálogos de Versos em Versos, pelo Instagram nosso aqui da rádio do Versos em Versos. Dando continuidade aí na comemoração dos 10 anos de existência do Sarau Versos em Versos, parabéns para nós. Estamos realizando aí a transmissão nesse canal aqui nosso, né? Depois de tudo isso, a gente conecta a nossa família ali da Rádio Mixtura para subir em todas as outras plataformas, tanto de vídeo, tanto de áudio, certo? Bom, eu sou o Jaime Dico Lopes e estou fazendo essa abertura dessa conversa com essa escritora maravilhosa, ativista, feminista, Jennifer Nascimento. Jennifer nasceu em 1984 na cidade paulista, em Pernambuco. É produtora e apreciadora da arte e frequentadora assídua dos saraus na cidade de São Paulo. O desejo de escrever acontece de formas prematura, ainda na infância, e as suas viagens literárias. É na adolescência que ela começa a sua escrita, com letras de rap, isso ela vai falar pra gente, em letras de rap. Maneira que encontrou canalizar suas revoltas, angústias e esperanças. Participou também aí da coletânea das antologias do Sarau do Binho, né, um dos nossos mestres aí, o Sarau do Binho. E também a gente teve a honra do Sarau Verso em Verso também ela participar dessa antologia nossa aqui também, inclusive tá aqui do meu lado, que é essa antologia nossa aqui, ó. Ó que lindona, ainda tem, hein? Quem quiser, dá um salve. E também ela publicou na antologia do Pretextos de Mulheres Negras em 2013, que contou com a participação de 22 autoras. E seu primeiro trabalho individual chama Terra Fértil, que inclusive é um best-seller da quebrada, hein, mano? Um best-seller aí da periferia. Esse livro aí é maravilhoso. Tenho certeza que... Tomara que tenha, porque tinha faltado. Vamos chamar a Jennifer aqui, vamos ver se ela já tá aqui. Salve, minha mana! Ei, você me ouve bem? Escuto maravilhosamente bem. Que ótimo, que ótimo. Como que você tá? Tá bem? Tava ansiosa. Poxa, em falar em ansiedade, né? A gente marcou esse diálogo, acho que foi pra quarta-feira, mas a gente tá fazendo agora. Eu acho que... eu acho ótimo quando a gente marca e consegue dar certo, mas eu acho que a gente deve sofrer menos quando acaba não dando certo, porque senão a gente já tá vivendo tão ansioso na nossa vida, né, mano? Então, com tanto Ai, problema que eu acho que isso não é essas coisas, não são essas burocracias que vão nos atrapalhar, certo? tudo no tempo do tempo. Quando a gente consegue não ficar regido pela ordem deles, né, e segue o fluxo da nossa, aí as coisas caminham. Temos que confiar nisso, né, amigo? Poxa, com certeza. Primeiro eu quero agradecer aí por você ter aceito esse diálogo com a gente aí, certo, mano? De tempo que a gente já faz outras coisas aí, né, mano? De várias coisas, de várias ações, de várias atividades, de vários movimentos, de vários diálogos, de várias articulações. Mas, poxa, sempre acho que é importante a gente agradecer por a gente estar lado a lado aí, construindo mais esse momento especial, né? Você é louco? Tá numa família aí que já caminha há 10 anos e a gente continuar se gostando, se amando, tendo vontade de estar junto. Eu que agradeço, assim, acho que nesse sentido eu sou bem bairrista, acho que a Zona Sul propicia encontros que são para a vida inteira, né? Então, que seríamos nós sem tudo isso que a gente mesmo criou aqui, né? Então, eu que agradeço, o Versus é uma casa para mim. E é isso, como é bom a gente se sentir em casa.
como é bom a gente se sentir em É casa. muito louco isso, quando você fala, e acho que você traduz bem isso também no seu best-seller, Terra Fértil, né? A Zona Sul é a terra fértil, né? De vários sentidos, né? E, e está, assim, acolhido, né? Diante a tantas coisas que acontecem aí na nossa vida, principalmente agora que está acontecendo. Nada é fácil, mas a gente sabe, a gente se sente acolhido no nosso território, né, mano? De poder lutar, de poder se divertir também, se poder se encontrar, de poder falar, de articular, né, tipo, com verdade, poder articular apresentando a diversidade, né, mano? Que eu acho que é isso que faz a nossa segurança, né? É, a segurança de nós, quem faz é nós mesmos, pode crer. Não dá para contar muito com outros espaços, não. Mas aí você falou de best-seller, maior responsa segurar esse título aí, hein? Ah, então me fala aí, mais ou menos, quantos títulos você vendeu desse livro? Fala a verdade para nós. Que nem o Sérgio Vaz fala, conte-me tudo, não me esconda nada. Amigo, olha, diz que o povo de humanas não é muito bom em fazer conta, mas a verdade é que eu perdi um pouco dessa conta, assim, né? Porque eu não só vendi livro, né? É, eu também distribuí, foram muitas formas de fazer esse livro circular, né? Mas até a última contagem que eu tinha feito, acho que a gente circulou aí uns 3.500 exemplares. Pois é, mano. Pô, falar sobre isso, 3.000 e quanto? Fala de boca cheia de novo. 3.500 exemplares. Poxa, de Acho, mas verdade, vou assim, de refazer essa verdade, conta aí. de verdade, de verdade, assim, eu acho que independente se vendeu ou foi distribuído, da forma, ele foi publicado, né? Então acho que se conta, acho que não é só os livros que se vende, né? Acho que se conta a partir dos livros que foi publicado. Isso quer dizer que está em vários lugares isso, né? Está em várias escolas, bibliotecas, né? Saraus, vários lançamentos, né? Tipo, a gente fez esse livro aqui, poxa, mano, a gente tá aqui nesse aqui, ainda eu tenho bastante, viu? A gente tem 300, eu acho que eu tenho umas 200 peças ainda desse aqui. Acho que a gente fez 100 na primeira, aí eu resolvi fazer mais 200 depois, e aí acho que devo ter aí umas 150, 120 peças. Então eu imagino que, poxa, assim, e não é só o número, né? Você falou sobre a situação de humanas, mas a gente sabe que na hora de publicar não tem humanas, né? Tem exatas, né? Na hora de chegar lá É de chegar lá verdade. na gráfica, de falar que é poesia, então assim, eu acho que é um orgulho não só para você, mas eu acho que para um orgulho da quebrada, e eu acho que a gente tem que levantar isso sim, exaltar isso, porque é uma vitória nossa, né, mano? Você é uma mãe preta, uma mulher, né, mano, que luta aí na caminhada, de todos os lados, né, sempre ensinando e compartilhando e aprendendo quando você quando você está junto com o coletivo, né? Então, eu acho que orgulhar disso é importante, é um best-seller, sim. Quem tiver. As 4 pessoas aí que vai ver o seguinte: a gente está fazendo esse ao vivo aqui, mas as 4 pessoas que estão vendo aí, fala aí se não é um best-seller. Ô, Dico, não é legal você falar disso, né? Eu tenho buscado cada vez mais, assim, também me apropriar dessa história que é coletiva, mas também individual, que a gente precisa celebrar mesmo as coisas que a gente consegue fazer, né? Então, a primeira tiragem nossa foi feita pelo Vai, né? Então, acho que é isso, um incentivo, uma política pública de cultura que proporcionou essa publicação. E aí, óbvio, o autor ele pode vender, mas, mano, quantas vezes a gente está no perreco e você queria comprar o livro daquela pessoa e a pessoa não tinha dinheiro? E aí eu acho que nesse primeiro momento eu fui muito levada por esse sentido. Porra, o nosso povo está querendo ler. Eu não tinha muito essa coisa, assim, de ser tão organizada com essa coisa das vendas, embora seja importante, mas acho que pensava muito sobre isso, mano. Pô, mas é mais uma pessoa lendo, e eu acho que eu apostei muito nesse lugar da leitura, mais do que no lugar de, tipo, acho que é muito importante, né, que exista uma troca, mas eu apostei muito nisso. Acho que no segundo momento, quando os livros tinham esgotado,
as minhas parceiras do Fala Guerreira que me fortaleceram para a gente fazer uma nova tiragem, então essa coletividade também foi fundamental para poder espalhar mais mil livros, assim, a gente fez campanha mesmo para conseguir publicar, né, essa segunda tiragem, e aí a terceira tiragem oficial, ela foi comprada pela Prefeitura de São Paulo, acho que em 2015 ou 2016, o pessoal que estava envolvido aí com a prefeitura compra livro pra caralho, Não, né, para mano? Tá colocar, ligado? eu lembro, para colocar os títulos nossos dentro das bibliotecas, Isso, dentro isso, dentro dos lugares públicos, porque senão não chegaria o nosso título. O pessoal compra muito das exatamente. grandes editoras e a gente que lança livros de tão qualidade tanto quanto. Então eu lembro dessa política pública, isso mostra, porra, mano, eu lembro total. E aí, eles compraram 700 livros, assim, foi para aquela caixa das salas de leitura das bibliotecas das escolas municipais. E, mano, quando um livro cai na mão da escola, né, da biblioteca da escola, e o quanto isso, né, gera circulação, os educadores também, que eu acho que são outras pessoas que são fundamentais aí na propagação dos nossos trabalhos literários, né? E aí eu acho que é isso, amigo. Esses outros aí foi fazendo tiragens menores, né? Sem impressões de 100 em 100, que é o que dá para a gente conseguir, porque a gente é autor independente, né? A editora Migiba, né? O coletivo Migiba me publicou, que também é uma editora independente, mas é naquele esquema nós por nós, não tem ninguém para distribuir, a gente mesmo vende, a gente mesmo tem que botar no correio, a gente mesmo tem que responder às pessoas. O escritor, o escrever é só uma parte, o resto a gente tem umas 5, 6 funções a mais que a gente acumula para poder fazer o bagulho circular, né? E além de tudo, ir nos saraus, que eu acho que é onde a gente vai para divulgar o trabalho, mas a gente vai mesmo para viver aquele momento, porque, enfim, é nosso, né? De nós para nós, é um momento que a gente vai celebrar. A gente não vai vender livro, a gente vai celebrar com os nossos parceiros e parceiras, né? Então, muito da hora. Não, com certeza. Poxa, mano, você falou de várias coisas aí, principalmente várias coisas especiais, todas elas especiais, mas você tocou em dois assuntos aí que, que é fundamental, que é sobre políticas públicas, né? Tipo, e também sobre o movimentação do nós por nós, né? Acho que o VAI, né? Esse diálogo que a gente está tendo aqui agora está sendo fomentado por esse edital, por esse projeto, né? Que está há mais de 10 anos aí investindo na periferia, né? E se você vê, assim, quantos projetos beneficiam diante desse edital, assim, né? E até, às vezes, tipo, quando acontece, né, da gente escrever um projeto e você ganhar no Vai, a gente sabe que muitos projetos acabam não ganhando. Isso, então, assim, são duas dores, né? Para quem ganha o projeto, dores não, um prazer, né? Mas acaba sendo uma dor para quem perde, né? E a gente sabe também que não é porque o projeto que ganhou é o melhor, mas a gente sabe que a prefeitura, o governo, ela encaminha, não encaminha a verba suficiente para dar conta de tantos projetos que a gente tem em mãos para realizar e com excelência, né? Então, poxa, aí você fala dessa ação aí também que foi colocar os nossos livros independentes, publicar, porque isso foi uma movimentação da quebrada forçando o poder público, né? Sempre assim, né? O Vai apareceu dessa forma, essa movimentação, fomento da periferia. Então, assim, e aí essa articulação orgânica também da nossa comunidade, que nem você disse, que foi feita uma campanha para fazer mais livros, para chegar os livros em outros lugares, né? Assim, poxa, eu sou um produtor, né, mano? Eu acho que, né, você me conhece há um bom tempo diante a isso, e a gente sabe quanto, tipo, esse investimento, né, tanto de doar esse livro e sabendo o quanto que é importante de chegar esse material na mão, e a gente pensando como que pode ser sustentável
essa ação, assim, também, porque não é só o doar, né, e também só o receber, mas, assim, que seja sustentável, assim, e é claro que não é para deixar ninguém desamparado sem livro, então, assim, entender como essa articulação orgânica, ela funciona, e que a gente faça, né, faça funcionar com essa sustentabilidade, assim como foi na pandemia, como está sendo na pandemia. Porque quem articulou na quebrada foi a quebrada, não foi o poder público, né, mana? Você que faz parte aí da articulação do Bloco do Beco pode falar isso muito bem também, né? Pode crer, Dico, pode crer, não. Eu acho que eu não tenho nem o que dizer além do que você colocou da importância desse fortalecimento nosso. E eu acho que a gente volta, né, depois de 10 anos, assim, pensando no tempo que o Verso em Versos tem, a acreditar ainda mais nesse potencial das articulações comunitárias, das articulações em rede dos territórios, né? Porque de verdade, se fosse depender de uma editora, muitos de nós não teria livro publicado até hoje, não vamos mentir, e a gente se movimenta aqui, cria o bagulho aqui, quando eles chamam algum de nós é porque já tem público, já tem tudo. O único trabalho deles é mandar publicar e já eras, assim, porque a gente já fez todo esse processo anterior. E com relação à nossa movimentação na pandemia, a mesma coisa. É isso. O que teria sido de muitos dos nossos se a gente não tivesse se mobilizado entre a gente, né? Com certeza. Então, essa engrenagem, eu acho que esse último período serviu para a gente reafirmar esses laços entre nós e que às vezes, né, porque está cada um fazendo o seu trampo, mó corre, às vezes em algum momento pode ser que a gente também tenha se afastado, cada um foi lá cuidando do seu trampo individual, então acho que a gente volta para essa grande força que é a coletividade, e sem a coletividade você não tem sustentação individual, né? Você tem sustentação individual de um, de outro, ou da nossa vida caseira ali, no máximo, mas dessa vida, dessa potência que a gente tem, né, de ser a Zona Sul, com essa expressão cultural, sem dúvida, ela é mantida pelas coletividades, assim. E óbvio, sem demagogia também, né, Dico? Nós treta mesmo, a gente rompe, aí a gente faz as pazes no boteco. É isso, a gente é a roda viva, né? Não é, não é perfeito, mas é o que melhor funciona estando no lugar onde a gente está e vindo da onde a gente vem, né? Eu acho que o lance do tretar é para crescer, né? Enquanto se a gente não tiver tretando, acaba não fazendo sentido, né? Acho que é para um crescimento, né? Então acho que está na sabedoria isso, né? Tipo, é muito louco isso que você fala sobre os 10 anos, assim. Às vezes eu fico me pensando, falo assim, caramba, 10 anos de sarau, Jenny. Mano. Não dá nem para acreditar, E velho. assim, ó, é muito tempo. E não é nenhuma situação de gabar, porque, poxa, né, a gente tem vários outros projetos. Pô, o próprio Bloco do Beco, quantos anos existe, o próprio Cooperifa, né? Quantos projetos existem de referência para a gente olhar e se inspirar nisso. E aí, esses 10 anos que eu tenho de sentimento é como se estivesse sendo o primeiro ano, tá ligado? Eu tô com esse espírito. Então, eu acho que vai vir mais 10 anos aí, sabe? Porque eu tô com esse espírito, esse axé, essa vibe de poder percorrer com verso, com tranquilidade. Talvez pode acontecer que seja uma vez por mês, pode acontecer que seja uma vez por mês, pode acontecer que seja a cada 3 meses, pode acontecer que seja uma vez por ano. Mas de ele existir, porque eu acho que essa movimentação do sarau não é só uma... como que eu posso dizer? Não é só uma vibe, né? Uma onda, né? Como a tal coisa. Eu acho que é uma situação da onde que a gente aprendeu a nos tranquilizar. É como se fosse um trabalho terapêutico, praticamente, de encontros, de brindes, de sorrisos, de choros, né? Então, eu tô com essa vibe dos 10 anos, assim, de como se estivesse tendo o primeiro ano, assim, sabe? De vontade de querer realizar. E acho que é tudo que o tempo do trabalho, do capitalismo, dessa correria da cidade grande, megalópole, São Paulo, nos rouba, né? A gente busca essas coisas nesses espaços, né? E o espaço do Sarau, eu acho que é exatamente o que você está falando. É um espaço de encontros, brindes, sorrisos, abraços, articulação, e aí quando você fala do caráter terapêutico, Dico, eu fico pensando
Quantas vezes eu saí puta do trabalho, assim, e eu cheguei e comecei a ouvir o que as pessoas estavam recitando, e você volta para casa com outro estado, e acho que tem um princípio fundamental, porque a gente sempre vai falar do poeta, daquele que está falando, mas tem o papel fundamental de quem escuta e do exercício da escuta, porque você vai lá falar uma vez, e se você for, mas você vai ouvir 30, 40 pessoas que cada uma está passando uma mensagem, e, mano, é muito pedagógico, é muito rico, a gente cresce muito, assim. Eu acho que fora desse sistema acadêmico, eu acho os espaços dos saraus, assim, os espaços de maiores aprendizados para a vida, assim. Quanto que não vem de sentimento, de discussão política, discussão racial, discussão sobre o lugar da mulher, discussão sobre aquelas nossas dores que ficam ali ocultas e que ela sai num poema e que a gente se expõe e coloca isso em público, assim, acho que é um exercício de coragem e esse exercício de escuta, porque agora todo mundo quer ser, quer falar, quer ser o pá, e o sarau te obriga a ouvir, a aprender a ouvir, e ouvir, não só entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ouvir com coração também, com disposição, com abertura, né? E aí acho que por isso que você volta e a gente volta depois da pandemia, ou ainda na pandemia, mas querendo rodar, querendo circular, porque a gente sabe o papel que isso teve nas nossas vidas e a gente acha que ainda faz sentido continuar existindo, assim, né? E tudo que existe há 20, 30 anos já teve 5 e já teve 10 e as pessoas continuaram acreditando e persistindo naquilo, né? Então, mesmo a gente, né? Vocês, quando começaram no Verso em Versos era, sei lá, 1 ano, 2 anos, acho que é acreditar na continuidade das coisas no tempo, assim. E isso é sabedoria ancestral, né? Aquilo que se cultiva no tempo prospera, progride. Então, acho que a gente também está aí fazendo algo que a nossa ancestralidade nos ensina, mesmo sem falar, sem estar escrito num lugar. Eu acho que também está aí no nosso gen e está nessa cultura, né? Tá na nossa cultura também. Com certeza. Tá nas escolas de samba, tá em tudo. Com certeza, mano. Tipo, às vezes toda vez que eu encontro, né, poxa, o Sérgio Vaz, assim, eu falo pra ele que eu falo assim, cara, né, a Cooperifa voltou, né? E é toda semana, a Cooperifa voltou. E aí, eu falo pro Sérgio Vaz, eu falo assim, cara, o que eu acho impressionante é de isso acontecer semanalmente. E que, por favor, que continue, claro. Mas o quanto que isso é admirável, né? Porque, e é isso que me dá força para pensar, para realizar isso, tratar isso como tivesse sido 1 ano, sabe? Não todos prezando os 10 anos. Eu acho que eu quero colocar num lugar de maturidade e pensar mesmo. E assim, hoje eu imagino que, de tantas atividades que existem, para além do versos em versos, assim, hoje, pelo menos, assim, o diálogo que a gente tem, pelo menos, com a Aline, com o Isaac, com o James, é a vontade também de poder ir e conhecer outros lugares, sabe? A gente produzindo versos em versos 1 vez por mês, não é uma coisa sempre tudo orgânico, ao mesmo tempo não é fácil, mas é sempre prazeroso. Mas a gente imaginou que pode se fazer com um espaço maior, a cada 3 meses, a cada 4 meses, mas com mais qualidade, que a gente consiga dar essa entrega mais legal, assim, sabe? E aí, por isso que eu admiro tanto, não só isso, mas a periodicidade exatamente dos nossos mestres, nossos griots, que acabam fazendo aí 1 vez por semana. E lógico, tem toda uma equipe ali que apoia, a gente também está lá para que isso aconteça. E por isso que a gente também, a gente é Sarau do BIM, a gente é Cooperifa. Então, por favor, quando você falar do verso em verso, falar nós, que você falar vocês. Não, você é nós, mano, também. Então, pode crer, pode crer, é verdade. É a gente ter esse sentimento de pertencimento e também essa vontade de aprender e compartilhar o que aprendeu, né? Então, o que eu tenho de poder compartilhar é isso, desse sentimento, é esse. É de hoje, de 10 anos, mas eu tô com a mesma vibe como se estivesse acontecendo no primeiro ano, cheio de gás para a gente fazer, realizar e se encontrar. Organizar sempre organicamente, como a gente sempre fez.
Pode crer, né? É verdade, não é vocês, é sobre nós. É que aí tem o núcleo organizador, que é quem fica mesmo com o trabalho mais pesado, Tudo né? bem, tudo bem. Aí a gente tô falando mais nesse sentido, mas com certeza é nós. Eu vivi tantas coisas legais no verso, assim, enfim, acho que já vou dar entrar nesse enredo, que é isso, desde reencontro com paixão antiga, que reencontrei lá e reacendeu tudo, porque, né, a poesia está na vida, então não é só palavra, é ação e, enfim, né, é um momento super importante aqui, né, que a gente viveu, Dico, que era essa discussão, esse acirramento do machismo, né, dentro dos nossos espaços, assim, que eu acho que o Verso em Versos foi um espaço que deu conta de encarar essa discussão e entender que ela era importante e necessária, quando as minas iam no microfone, recitar seus poemas, colocar sua voz, as suas indignações, com relação a uma série de coisas, abuso, machismo, enfim, uma infinidade de questões aí que permeiam essa nossa vida de mulheres periféricas, né? Então, acho que o Versus foi um espaço super importante. Acho que uma circulação em torno de um debate político, né, de formação, assim, assumir essa vocação também, um espaço que a gente também ia para se formar e se informar, né? Então, acho que e acho que aquela beleza também de quando a gente fazia sarau na rua, sabe, Dico? Aqueles momentos em que o sarau era no escadão, assim, e o escadão do Versus é lindão ali, né, no Monte Azul. E eu acho que é isso, né? A gente oferecer beleza também na rua. Eu acho que a rua também traz essa atmosfera de liberdade, de vamos ocupar os espaços da cidade, os escadão da cidade, as vielas da cidade. Acho que era muito bonito ver a gente tudo junto ali, numa comunhão afetiva, né? Uma comunhão afetiva, assim. Então, não é à toa essa vontade de pensar que é o primeiro ano, porque cada encontro é uma surpresa, né, Dico? E muito bom saber mensurar, tipo, vamos fazer com calma, para que não vire uma coisa mecânica de tem que fazer porque tem que fazer porque as pessoas estão esperando, né? Continuar tendo sentido naquilo que a gente se propõe. E aí, quando eu falo do Versus, o Versus é um espaço, a Cooperifa é outro, o Binho é outro, e todos os espaços não são iguais. E isso que é muito foda. Pode ser o mesmo poeta, a mesma poesia, mas os espaços criam dinâmicas que criam identidade daquele sarau, daquele tipo de circulação. Então não é assim, não dá para colocar a poesia dentro de uma caixa ou saraus numa caixa só. Tem quem apresenta, tem quem puxa, tem a vibe do dia. Pô, então o dia do verso é tal, então você já vai naquele espírito, assim, acho que cada ação dessa provoca uma coisa dentro da gente e tô super feliz dessa proposta de circulação, porque quando vocês circulam, a gente circula, porque o verso é nós, então entender que a gente também pode sair do nosso território, aprender com os outros espaços, agregar pessoas sem perder a nossa identidade, porque aquele último sarau que a gente fez, né, lá no Paço das Artes, pô, a gente estava no centro da cidade, mas uma vibe incrível, assim, uma energia muito lá em cima, né? E, e é isso, eu acho que a gente também está experimentando essa volta para a rua como se fosse a primeira vez, um reencantamento com a vida, né? Porque poderia ser que muitos de nós não estivéssemos mais aqui, como a gente perdeu pessoas queridas também do sarau, né? Não é, Dico? Com Então certeza. também é sobre essas pessoas que a gente precisa celebrar e manter a memória delas também viva, né? Poxa, com certeza. Percas é fogo, assim, mas eu acho que as percas faz a gente entender o porquê que a gente deve eternizar, né? Porque se a gente fala aqui como a gente teve a perca, infelizmente, da dona Eliane, né? Que é, poxa, nossa matriarca nos ensinou muito aí. É, e aí, com certeza, poxa, são percas que a gente fica nessa. Opa, a Jennifer saiu aqui, ela vai voltar. Vou pedir para ela voltar. Voltou. Voltei. Voltou, mas não tô te vendo. Ih, que isso? Eu tô te vendo, peraí.
Sai aí e entra de novo, então. Tecnologias acontecem isso, amigos que estão presentes aí. Salve Pati, salve quem mais tá aí? DJ Fabiano Ribeiro, Antônio Passati, Yannick, Brizola. Deixa eu ver se a Jennifer tá entrando. Cadê a Jennifer? Jennifer! Ixi, ela entrou e saiu. Vamos ver. Não apareceu aqui pra mim. Jennifer, não me deixa só. Não me deixa só, Jennifer Nascimento. Apareça. Apareceu aqui convite. Apareça, Jennifer Nascimento. Apareça, Jennifer Nascimento, minha parceira, minha aliada. Eu voltei, você tá me vendo agora? Tudo bem. Voltei. Mas é isso, a gente tava falando das nossas percas, mas a gente também falando do que aprendeu com essas com as pessoas que a gente perdeu, né? E que, poxa, Sim. e o quanto que é importante eternizar essas pessoas também de alguma forma. Eu acho que o Sarau, continuando, é eternizar a presença da dona Eliane, por exemplo, é eternizar as poesias da dona Eliane, é eternizar o diálogo que você disse, né, sobre sobre o espaço do verso. Não digo nem espaço, são espaços conquistados, né, mano? São coisas batidas, é muito louco hoje quando a gente fala de racismo, de feminismo, o diálogo como é raso, né? O diálogo tá raso, era pra gente estar lá na frente, a gente tá falando ainda, tá raso ainda o diálogo. E a gente entende o quanto que foi aquele avanço, mas você vê que hoje, tipo, a gente, poxa, por mais que, né, tem todo o conhecimento, tem livros, ainda o diálogo tá raso porque forçam, né, eu tenho os saraus como, não só como espaço artístico, né, como um ato político, né, como um ato de grito, né, não só como um espaço de terapia, né, senão ficar pensando aquilo, mas tem um ato são vários atos do sarau, né, são vários momentos, vários sentimentos, né. Inclusive, dentro dessa estratégia aí de organização, mano, pelo menos da minha parte, assim, acredito que meus amigos vão estar de acordo comigo aí, da gente realizar aí ainda os 10 anos em alguns lugares. Em um dos lugares que a gente vou falar 3 lugares que a gente quer transitar para a gente realizar e fazer bonito. Um é o próprio Escadão, para a gente matar essa saudade, né? Já venho conversando com algumas pessoas aí do próprio território para a gente articular e fazer junto isso, porque não são só as pessoas do Versos em Versos que constroem, né? São as pessoas do território que ajudam isso a acontecer, né? Então já venho conversando com algumas pessoas do território. Outro lugar que eu quero realizar é o Bloco do Beco e a Agência Solano Trindade. Na Agência Solano Trindade, eu tô lá, né? Então tá tudo certo. Aí no Bloco do Beco, ainda a Aline acho que vai trocar umas ideias aí para fazer, para realizar. Mas são os lugares onde a gente quer celebrar os nossos 10 anos aí. Porque eu acho que não dá para comemorar só uma vez, que nem a gente comemorou lá no Teatro Municipal, que foi no Espaço das Artes, que foi muito legal, foi demais a vibe, mas a gente tá a fim de comemorar mais ainda no nosso território e circular no nosso território. Não, a gente comemora 10 anos o ano inteiro, Dico. Festa nunca foi problema pra gente. Mano, e que simbólico, muito simbólico circular nesses espaços, né? No Estadão, no Bloco. Afinal, somos aqui da Zona Sul, a gente tem que admitir nosso bairrismo também nesse sentido. Com e certeza. Os espaços que antes da gente chegar já existiam também, né? Então, eu tô animadíssima, Dico, super animada, tô animada com as perspectivas da poesia. Concordo quando você fala que a gente está muito raso e, você fala, mano, tô falando disso faz tanto tempo e o bagulho não avançou ainda, né? Então, as coisas não necessariamente caminham na velocidade que a gente gostaria, porque também existe uma estrutura, isso não é novo, não adianta a gente ficar forçando aqui embaixo se as estruturas não se movimentarem também, né? Então, acho que estruturalmente ainda tem muito para a gente movimentar, para que as pessoas... E tem o exame de consciência pessoal, que as pessoas precisam refletir sobre suas ações cotidianas, porque
Não adianta só dizer que precisa reverberar isso na prática cotidiana, né, amigo? Com E esse é certeza. um desafio para muitas pessoas ainda, né? Então, acho que a gente, né, eu acho que é uma luta nesse sentido que a gente vive falando, nossa, mas às vezes a gente cansa, porque toda hora tem que estar batendo, tem que estar falando, mas é sobre a nossa vida, e se a gente não falar, quem vai falar por nós, né? E a gente já aprendeu isso que espaço de voz nunca é dado, sempre é conquistado, né? Com Então, para a gente certeza. não perder essa conquista, a gente continua. Mas, apesar da gente estar falando disso, do que ainda precisa avançar, você sabe, né, que uma das temáticas que eu trabalho é afetividade, são os afetos, e eu acho que tão importante quanto falar de política, daquilo que a gente ainda precisa construir, é falar sobre as nossas afetividades, como a gente ainda está muitas vezes destruído por dentro, muitas vezes precisando se refazer, e eu acho que a beleza também é a gente poder colocar esse nosso eu subjetivo, que não é só performático, não é só. Como que eu posso dizer? São a criança que a gente foi, o jovem que a gente foi, que ainda mora dentro da gente, né? São coisas que a gente ainda está elaborando e reelaborando, assim. Acho que o espaço da poesia tem sido uma reconstrução das nossas dores para a gente poder ser também pessoas dignas da nossa humanidade, né? Então, enfim, né? Sou bem Sim. viajandona, você tá ligado, né, Não, Dico? poxa, mana, não é viajandona, não. Eu acho que a gente fala o que a gente vive e você tá falando sobre a sua vivência, né, mano? A gente tá conversando aqui sobre sua vivência e eu acho que não é viajandona, não tem nada de viagem. E aí, mano, assim, como que surgiu a poesia na sua vida, maninha? Ah, Dico, aí a gente vai voltar lá nos 1997. Conta! Na, ver, na verdade, Dico, olha que cena do louco, assim. Eu estava na sétima série. é, Na verdade, desde 95, quando eu cheguei em São Paulo, né? Eu estudei com a mesma turma, até a oitava série. Então, a quinta, sexta, sétima e oitava série. E a galera da minha sala, vira e mexe, ficava cantando Um Homem na Estrada, tá ligado? Tô Só que ligado. como eu não nasci em São Paulo e tinha passado, né, morava em Pernambuco e tal, quando eu cheguei aqui, as pessoas ficavam cantando e eu falava, mano, eu nunca ouvi essa música, e eu fiquei bolada, assim. Falei, meu, eu preciso aprender a cantar essa música, que a galera saía da escola e ficava cantando Homem na Estrada. Aí, em 97, né, o vizinho aqui da rua, todos os dias ele ligava o 97 ou 98, não lembro bem agora. Ele ligava o som e ficava ouvindo um diário de um detento. Então, isso eu lavando louça em casa e aquela batida, e aí eu fui aprendendo a cantar diário de um detento, aí depois entendi que era o mesmo grupo, né, que cantava o Um Homem na Estrada, enfim. Aí eu acho que a minha entrada na poesia, inegavelmente, é pelo rap, pelo hip hop. Eu tive um namorado que era, né, esses namorinhos de adolescência, ele era muito fã do RZO, e eu também, né, comecei a ouvir espaço rap. E aí, enfim, entrei mesmo no rolê e comecei como que eu posso dizer? Juntei umas manas aqui do meu quintal mesmo. Então, era uma amiga que morava no meu quintal, uma outra que morava 2 ruas para baixo, e uma amiga que morava perto da escola. A gente resolveu formar um grupo de rap só de mina. Isso em 98, aí a gente começou e começamos a escrever nossas letras autorais, assim. Então, acho que meu primeiro exercício com a poesia, ele parte do rap e parte dessa coletividade feminina que a gente já entendia naquela época que, mano, cadê as mulheres? Cadê as minas? Onde estão essas mulheres rimando? Óbvio, a gente já tinha ali, né, a Cris SNJ, Dinadi, Cherry Negrali. Line, Negrali, acho que pessoas que nos referenciavam, mas assim, na banca mesmo, cadê MC, as a minas que. Regina. A Regina, importantíssima aí A para o nosso Rúbia. território. A Rúbia, quem mais, mano? A Mara, não sei se você lembra da Mara, Dico.
tinha um grupo, ela e uma outra mina também, que elas faziam um rap bem político. Pode crer. É amiga da uma, e aí eu comecei a escrever poesia assim, e eu tinha muita coisa, tipo, ai, poesia na escola era só aqueles exercícios de amorzinho, de Bota o versinho, pé, e colocou eu em não outra. gostava, eu não curtia, eu não sentia que batia com o meu eu, assim, então o rap ele pegou na minha veia, na minha revolta também, né? Adolescente, assim, vivendo várias Poxa, coisas, é muito e louco você dizendo isso, que você falando dessa forma da poesia, né? O Vaz fala que ele é que ele fazia poesia, acho que ele tinha um lance de que ele tinha vergonha de fazer poesia porque ele jogava futebol, acho que não, e não cabia a poesia no futebol, ele ia falar que ele é poeta no futebol, naquela época dos anos. pode E crer. aí, e ele, né? E aí você falando de outro lugar, de que do Homem da Estrada, né? De reconhecendo isso como poesia e não descredibilizando a esse poeta, a poesia mais amorosa, mas reconhecendo as poesias das ruas, né? Que o rap é ritmo e poesia. E como isso tocou afetivamente, não foi algo que foi didático falado, né? Tocou isso afetivamente e reconheceu isso como poesia. Eu acho isso muito louco, assim, acontecer isso organicamente, né? Foi assim que aconteceu, né? E aí é isso, naquele mergulho no hip hop, porque eu acho que desses grandes movimentos que levantaram a juventude, né? Eu acho que é inegável para a gente que é dos anos 80, assim, o papel que o rap teve, né? Para nos dar um direcionamento, um olhar. E é nessa toada aí que eu vou me tornando poeta. Óbvio que depois que eu comecei a trabalhar, né? Isso eu tinha 14 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu ainda estava nessas de rap, de grupo, de cantar por aí, pelas quebradas, mas precisava trabalhar, as parceiras começaram a trabalhar, uma amiga engravidou, então a realidade prática da vida foi fazendo com que a gente precisasse ir para outros lugares, assim, né? Boto E fé. aí eu fiquei meio tipo, não fazia, eu não continuei escrevendo rap só para mim, entendeu? Dei um tempo. E quando eu voltei, eu já voltei, tipo assim, por conta do Sarau, por conta do Bloco do Beco, que eu conheci o Bloco, conheci esse movimento cultural aqui da Zona Sul, e aí eu entendi que a poesia também eram outras coisas, sabe? Acho que os saraus me apresentaram, me colocaram uma dimensão da poesia muito maior do que aquela que eu tinha, que era maior do que aquela que eu tinha aprendido na escola e maior do que aquela que eu tinha aprendido no rap também, que a poesia podia ser muitas coisas, que não era uma ou outra coisa, mas podiam ser inúmeras, né? Boto fé. E essa riqueza aí, sem dúvida, de ver a poesia como um lugar potente, novamente, foi no Saraus, ouvindo as pessoas, falei, ixi, esse bicho já me cutucou uma vez, agora tá me cutucando de novo. Maravilha. E aí, mano, assim, indo um pouco mais profundo, assim, e como você era antes da poesia? Você tá louco? Ninguém nunca me fez essa pergunta, Dico. Mano, eu fiquei pensando, cara, eu não sei nem dizer como é que eu era antes, pra falar a verdade pra você. Eu acho que eu tive um momento, assim, eu acho que do que eu consigo lembrar, assim, é que eu acho que tem um incômodo, tem isso que eu falei do bicho que me picou, de algo que mora dentro da gente e a gente não se sente autorizado para colocar para fora. Que a gente quer de quebrada, periférico, assim, né? Mano, sempre muito massacrado, né? Sempre muito massacrada, assim, como se você não pudesse ser, entendeu? Seu lugar é trampar. Arranja um trampo e fé. Então, o que eu acho que a poesia me deu, né, e como eu era antes da poesia, é que eu acho que eu não tinha essa fé de que eu podia vir a ser alguma coisa, entendeu? Eu até tinha, que eu achava que eu ia estudar, ia entrar na universidade, assim, mas esse desejo de imprimir o seu olhar no mundo, entendeu? Boto O fé. seu olhar, a expressão, entendeu? Seja pela música, seja pelo poema, seja
fazendo uma performance. Tipo, isso não estava dado para nós, mano. Quem é nós para pensar em produzir arte, entendeu? Pode crer. Acho que eu, mesmo estando ali fazendo rap, quando eu era jovem, ficou uma coisa meio, isso aqui é porque eu era nova, tinha tempo, agora que eu sou uma trabalhadora, eu não posso mais ficar olhando para isso como um lugar de existir. E acho que era um pouco isso que eu era antes da poesia, não pensava sobre a possibilidade de ser uma pessoa que experimenta a arte, pode ser uma produtora também de arte. E acho que isso a gente, mano, a gente burla muito o sistema quando a gente entende que a gente pode ser muitas outras coisas além daquilo que nos foi determinado, assim. Isso para mim, mano, é o pulo do gato, para falar bem a verdade. Mano, que louco. Que louco, linda resposta, mano. É muito louco isso, né? Essa transformação, né? E aí quem vai falar dessa transformação é você, mano. E quem é você depois da poesia? Vixe! Acho que eu sou alguém muito melhor, bem mais legal. Calma aí que tem uns probleminhas técnicos. Tudo bem, acontece. Estamos ao vivo. Mas você não vai fugir da resposta. Espera aí que eu tô me deslocando aqui, que a galera vai fazer o ensaio. Sei. E aí também não quero atrapalhar a galera. Deixa eu subir aqui. Tá. Quem sabe faz ao vivo. E para quem não sabe, a gente tá aí, ó. Eu que conheço essas paredes amarelas e azuis, elas estão aí, tá no Bloco do Beco, que é um espaço maravilhoso que todo mundo deve conhecer, que fica no Jardim Ibirapuera, certo? Bota aí no Google para quem não sabe chegar e chega aí no Bloco do Beco, na Quebrada, rola samba, rola poesia, rola slam, rola funk pesado, certo? Rola várias coisas, rola maracatu, lugar de muita força, resistência e progresso. Opa! É isso, eu tava aqui caminhando pelas escadas aqui do bloco. Tudo bem. Então, quem que eu sou depois da poesia, tipo... Ô, você tá com as perguntas bem afiadas, né? Ah, mano, eu tô com uma pergunta para ficar na história, porque registro isso, mano. É um registro bem importante, porque as pessoas veem a gente na caminhada, às vezes, né, e aí não sabe o quanto tempo a gente tem na caminhada, assim, né? E aí quando vê, se assusta e não sabe por que a gente tá ali, naquele lugar, né? E que aquele lugar deve ser conquistado por outras pessoas além da gente, né? Então, por isso que eu acho que esse pensamento de compartilhar essas perguntas. Dico, então, a poesia, para mim, quem eu sou depois da poesia. Então, deixa eu voltar repetindo a pergunta para fazer a formulação certa. Mano, eu sou alguém que não tem mais vergonha de ser uma pessoa sensível, assim. E é louco falar disso, porque enquanto mulher, né, o espaço da sensibilidade, até o espaço da poesia, né? Ai, mulher que escreve poesia, né? Quando você falou do Sérgio, poesia não é coisa de homem, né? Enfim, acho que das diversas etapas aí do pensamento machista, eu acho que esse lugar da poesia já foi um deles também, embora muitos poetas publicados sejam homens. Veja aí a contradição, né? Mas eu me senti uma pessoa um pouco endurecida, sabe? Né? Eu sou uma mulher preta, né, Dico? Então, eu tinha uma certa dureza, assim, não em relação ao mundo, né? Acho que eu sempre fui muito encantada com a vida, assim, com as coisas. Mas eu acho que esse espaço de poder ser sensível, assim, de não virar esse bloco de pedra que a cidade vai pedindo para que a gente seja, né? Então, eu acho que acolher esse lugar de sensibilidade, assim, esse espaço, construir esse espaço dentro de mim, foi uma grande transformação que a poesia me trouxe, assim. Quem eu sou depois da poesia, sou uma pessoa muito mais aberta e disponível a ser sensível e exercitar essa sensibilidade no mundo como algo que não é ruim, como algo
a dureza da vida tenta nos tirar e a gente, e eu, né, no caso, depois da poesia, tento insistentemente manter, que é essa questão da sensibilidade. Mas quem eu sou depois da poesia, eu sou alguém, né, Dico? Até pensando assim nessa coletividade, nossa, assim, eu sempre fui uma pessoa muito boêmia, né? Então, eu era mais jovem quando a gente começou lá, lá atrás, então estava sempre ouvindo um som, tomando uma cerveja, muitas vezes na rua até 1, 2 da manhã, acordava para trabalhar e às vezes ia virada também, porque eu achava que a vida era hoje, então a gente tinha que viver tudo. E eu já fui muito lida como uma mina de festa, sabe? Uma mina. Eu não falava muito, porque eu também sou tímida, assim, sabe, Dico? Então, eu também senti esses olhares julgadores muito fortes, assim, né? Eu também fui mãe com 23 anos, então eu não era adolescente, mas eu me sentia, tipo, como aquele projeto que deu errado, sabe? Engravidou, vive aí pelas ruas bebendo, até de madrugada. As pessoas não conheciam que por trás desse estigma que muitas pessoas, e acho que a maioria dessas pessoas eram os homens também, olhavam para mim e viam, né? Eu sempre também estava ali, uma roupinha apertada, uma sainha justa, né? Então eu sentia muito esse olhar machista sobre como se eu não fosse uma pessoa que tivesse um pensamento ali, que fosse capaz de abstração, assim. Eu me via muito assim como alguém um pouco invisível e quando eu era vista muito por um olhar julgador, sabe, Dico? E a poesia me deu um lugar no mundo de existir, sabe? Então, acho que isso, você poder se refazer e as pessoas poderem olhar para você e ver que você, além de um corpo, além de um estigma, é algo que não tem preço. E foi a poesia que me deu isso, sabe? Que louco, mano. A poesia e acho que depois a coletividade de mulheres também, que me deu um lugar de estar, de conforto também, né? Porque a nossa rede os nossos espaços são mistos, são espaços importantes, mas acho que também foi muito importante estar nessas coletividades e entender que não era só eu que passava por isso, que muitas outras mulheres passavam por isso, mas eu acho que a poesia me deu esse lugar de existir mesmo, assim, como alguém que pensa, como alguém que tem ideia para trocar, como alguém para além de uma aparência, assim, né? Para além de um estigma e para além de uma reprovação. Acho que não tem preço mesmo ter conquistado essas coisas e que não são conquistas que eu tive sozinha, né? Conquistei porque você e cada espaço que eu fui também foram acreditando nesse trabalho e dando valor, né? Acho que essa voz que é individual, mas que ela é coletiva, né? À medida que você vai colocando, conseguindo colocar para fora, as pessoas também vão se identificando, porque é assim que é, né? Porque é assim que é. A gente põe no mundo e tá aberto aí para as pessoas sentirem. E a gente é muito diferente, mas a gente também tem coisas muito parecidas, né? Então, quando alguém consegue tocar a gente, né? Eu no papel de ouvinte, muitas vezes fui tocada, e no papel de escritora também tenho isso de tocar as pessoas. Então, acho que é um jogo que eu gosto. Boto fé, mana. Poxa, a sua resposta, assim, a gente teve o diálogo com a Raquel Almeida, com o James dialogou com a Raquel ontem, aqui. Pode crer, eu vi um pouquinho. E aí, poxa, você falando isso, trouxe uma resposta parecida com a dela, assim, né? Tipo, o lance da invisibilidade, o lance também de ser brava porque a gente escutava rap, e aí, tipo, também o lance de, né, que você precisava se impor naquela situação, ela falando quanto que ela era mais brava, não tinha tanta sensibilidade, você trazendo esse lance da sensibilidade. Então, e aí, poxa, vai até sair um doc aí, mini doc da Rádio Mixtura, em breve você vai ver aí. E aí eu digo isso, assim, porque o pensamento da Rádio Mixtura em si, saindo um pouco do verso, assim, mas falando da Rádio Mixtura, que é uma collab aqui com a Rádio Mixtura e Versos em Versos,
O lance é de. Eu falo sobre a questão da poesia, mas eu falo de uma situação que eu. Da rua é o rap, né? Minha formação de rua é rap. Em casa é samba. Uhum. E eu tenho uma vivência de samba tanto de casa, e aí depois eu quis trazer essa vivência de casa para a rua e aprender as coisas da rua, como o samba também, né? Através do samba do monte, através do Ajaí, o samba do monte, através. E o rap, hip hop no monte, enfim. Mas eu tenho esse perfil de hip hop bastante também, né? E aí, assim, passando por essas duas vivências, tanto quanto rap, tanto quanto samba, os dois lados, assim, por mais que sejam maravilhosos, que eu amo, tudo, mas tem um lado resistente, duro, e não tão flexível. Diante acho que o tempo do samba que existe, né? Tipo, de saber, né, aquela resistência do samba e a dureza do rap também, quando era, pelo menos nos anos 90 mais ali, fazendo para os 2000 ali. E que continua também, acho que essa dureza, mas de uma forma diferente. Mas a poesia, o sarau, me trouxe um outro lado isso que você me disse, essa palavra, mano, sensibilidade, é, eu acho que é de todas as pessoas, pelo menos periféricas, que vivem na periferia ou que só tem a periferia como dormitório hoje, né? Tipo, poxa, eu me sinto muito contemplado de poder articular na quebrada, sabe? Me sinto uma pessoa, poxa, legal assim de poder, mas eu sei que tem muitos outros amigos que acabam atravessando a ponte por talvez falta de espaço e não por falta de talento. Talvez até outras pessoas tenham mais talento do que eu, muito mais, tá ligado? Então eu me sinto muito sortudo ao mesmo tempo. E também tenho e persistência também, né? E acabo são decisões também que cada um toma, assim. Acho que também também decidi viver de uma forma simples através da arte, através da do movimento popular, né? Então, essa palavra sensibilidade traz eu acho que é uma coisa muito forte, assim, o que o Sarau traz, essa parte de sensibilidade, né? Tipo, esse livro aqui, eu posso dizer que, assim, foi feito pelo... poxa, mano, tem... Deixa eu ver aqui quantas poesias tem aqui, que eu não lembro de cabeça. Dico, você não fez a lição de casa, mas Dico, tem 87 poesias. E quando eu estava fazendo essa poesia, uma mana me alertou, assim, antes de começar a fazer a coleta, né, de dialogar com os poetas, para a gente fazer essa poesia. Uma mana compartilhou, Dico, não vai fazer o mesmo erro que todos cometeram. Compartilha, divide o livro, coloca metade homem, metade mulher, porque aí, poxa, mano, é uma... E assim, nem, eu acho que... E aí, poxa, isso é um toque, mano, é um alerta. Eu falo assim, mano, e acho que isso ensina, assim como vários outros toques que as outras parceiras vêm falando, né? E aí o que eu quero de falar sobre sensibilidade, para além desse toque sensível também, que ela também não tinha obrigação nenhuma de militar diante essa situação, sabe? Mas, pode poxa, crer. eu acho que também de eu estar no lugar sempre de gostar de estar nesse lugar de aprender, de aprendiz, de escutar, apesar que eu falo bastante, mas eu escuto bastante também. Poxa, eu tô Uhum. sempre alerta para que, poxa, a gente consiga igualar essas situações, né? Viver isso na prática, não adianta a gente só ser uma dinâmica. Mas também, para além disso, o que eu quero dizer também esse livro, para questão de sensibilidade, né? A arte foi feita, quem diagramou foi o Gessé, mas a arte foi feita pela Sofia, que ela tinha 5 anos de idade. São pinturas da canetinha. Então, a sensibilidade, porque ela ia no sarau também, ela com a novinha. Então, ela, poxa, eu vejo que ela conseguiu passar ali o quanto que o sarau é, assim, de diversidade, sensível, sabe? Nesses riscos que não chega a ser um desenho, mas chega a mostrar ali o que é eu acho que representa muito o sarau isso, sabe? Eu acho que mostra o quanto é sensível isso, Jennifer. Nossa, pode crer. Nossa, é verdade, né? Foi a Sofia que fez a capa. Eu gostei tanto dessa capa, assim, porque ela também remete a esse lugar também um pouco da infância e isso que eu falei hoje, né? Nós poetas também colocamos muito da nossa infância e da nossa adolescente nos nossos versos, né? Porque são coisas que ficaram ali guardadas
e que a gente também põe para fora, assim, e acho que representa um pouco dessa coletividade, né? De todas as idades e todas as gerações, que existe esse espaço aberto para acolher, porque na nossa família é assim, tem velho, tem criança, tem jovenzinho, tem de tudo, né? Sim. Então não poderia ser diferente nesse espaço aí do sarau. Mas para comentar sobre o que você falou sobre esse toque que essa irmã te deu e etc e tal, eu acho que muitas mulheres, né, naquele período estavam em estado de alerta e entenderam que eram intervenções necessárias e onde havia espaço para abrir diálogo, talvez chegou aí para você de uma maneira tranquila, mas onde não havia diálogo, chegou também com o pé na porta, né? Então, acho que houve um período aí, né, se a gente for pensar 2010, 2011, 12, 13, 14, assim, desse boom mesmo de que a mulherada dos saraus, né, as mulheres pretas, as mulheres periféricas não aguentavam mais, assim. Então, acho que foi fundamental, porque muitas das vezes a gente reproduz um discurso querendo assim, de apoio às mulheres e etc., mas nas ações do cotidiano passa despercebido. Assim como a gente vem falando, quantos escritores negros você já leu, quantas escritoras negras você já leu? É preciso parar, pensar e falar, bom, eu li pouco, então eu vou ler mais. Ou não, eu já li bastante. É preciso parar e fazer essa avaliação também, esse exame de consciência, né? Para poder mudar a prática, assim. Então, um prazer saber que tem paridade de gênero aí nessa construção aí do verso Poxa, em mano. versos. E é isso mesmo, pé na porta, assim. Essa, mano, vou falar o nome dela, que é a Alê Ferraz, do Sarau do Vinil. Ale Ferraz, E, tipo, maravilhosa. e é muito louco isso, porque, além do, claro, pé na porta, mas eu acho que é, é, é isso, né? Tipo, eu também estava perguntando ali para as pessoas próximas, tipo assim, meu, como construir isso que a gente consiga fazer, que todo mundo se veja. Claro que faltou vários poetas, assim como vai faltar nesses podcasts, né? A gente só tem, acho que são 48 podcasts, diálogos que a gente vai fazer, e claro que vai ficar pessoas do lado de fora. Então, assim, é isso. Ela não tinha obrigação nenhuma de passar essa informação. Ao mesmo tempo, às vezes eu vejo exatamente isso que você me disse sobre a situação do pé na porta, mas eu vejo ao mesmo tempo, tipo assim, de dela poder confiar em conversar, porque eu assim, de tantas vezes de vocês serem agredidas em respostas, às vezes cansa de poder de querer falar, né? E aí eu vi que quando ela compartilhou esse conhecimento, ela foi nesse sentido, falou, pô, não vai fazer que nem outros coisas que acontecem errada por aí, coloca essa situação. Foi um pé na porta, mas foi de um jeito também de confiar de que, ó, tô passando a letra que nós é parceiro. Nós, né? É isso. Eu senti isso. E aí, mano, eu quero também mandar um salve pra Lê aí do Sarau do Vinil. Inclusive, eu vi uma mensagem ontem ali do Sarau do Vinil que tá voltando aí. Que venha com muita axé. E aí eu quero também dar um salve também para todos que estão construindo esse diálogo aqui. Jennifer, a gente já está terminando. E aí eu quero que você vai se preparando aí com aquela poesia que tem o verso sem versos, e eu vou falar. Quero agradecer aí as pessoas que estão participando dessa articulação com o Sarau Verso Sem Verso, que estão organizando junto com a gente aqui. Bom, quero mandar um salve aqui pro James Lino, pra Aline Anaya, pro Isaac, que são as pessoas que estão sendo os mediadores e os produtores dessa articulação. Quero mandar um salve aí para Camila, que ela está cuidando dessa parte do recurso financeiro, né? Esse projeto está sendo financiado, apoiado pelo VAI, da Secretaria de Cultura do município. A gente tem que tem que apresentar sempre esse projeto para que ele tenha mais orçamento, para que eles possam contemplar mais outros projetos, assim como a gente possa conseguir tanto quanto os outros editais, como assim como a Lei de Fomento à Periferia, porque isso não é nada dado, é conquistado, assim. Então, quero agradecer toda essa equipe maravilhosa, quero agradecer aí a Dani Oliveira, que está fazendo as artes, quero agradecer também o Júlio, o Bruno, o Maicon, o Danilo, que estão fazendo parte dessa equipe, que compõe essa equipe de comunicação.
dizer que essa construção, que esse projeto em si, ele não existe um coordenador, não existe um gerente, é tudo feito na autogestão, né? Tipo, cada um trabalhando ali com amor nas suas atividades e parabenizando cada atividade conquistada, assim, cada objetivo conquistado. E aí se torna um projeto muito lindo, assim como está sendo esse Diálogo em Diálogos que está acontecendo agora com essa minha parceira, minha irmã, minha aliada, Jennifer Nascimento, certo? Mano, você tem essa poesia para mandar pra gente? Eu Mas fala depois da poesia. Eu tenho essa poesia para mandar. Eu mando a poesia primeiro e falo depois? Fica à vontade, dentro da sua ordem aí, porque você pode falar a poesia e se despedir, ou pode se despedir e fazer a poesia. Eu acho que a poesia ela vai suscitar várias coisas, então a gente fecha ali com a poesia. Também quero mandar um salve, mano. Que da hora participar desse rolê de podcast, dessas novas linguagens que muitas pessoas estão experimentando também na nossa quebrada, que acho que é importante falar disso, né? Os primeiros podcasts aí que eu ouvi não era gente nossa que fazia, então nem me interessava muito. E agora tem uma série de podcasts que estão aí surgindo com a nossa cara, com a gente podendo falar do nosso jeito, com a nossa linguagem. Então, obrigada por esse convite de toda a equipe do Versus, que é quem toca, mas é isso, o Verso é nós. Estou felizona de participar. Sempre fico nervosa, mas eu senti muito como um papo tranquilão, assim, como se a gente estivesse em casa numa mesa. Então, essa espontaneidade eu valorizo muito e acho que o que sai de melhor é quando a gente está nessas conversas mais informais, mais gostosas, assim, parece cozinha de casa, sabe? Falei muito sobre as coletividades de mulheres, assim, então não vou falar nominalmente todas, mas é isso. Acho que um salve para minhas parceiras do Periferia Segue Sangrando aí, desde 2014, 2015, essa rede existe, me fortalece em muitos Subiu o coração aí, sobre mais coração aí, hein? Acho que essa casa que me forma, que é o Bloco do Beco, né? Que eu tô aqui desde 2006, então esse espaço onde eu aprendo muita coisa o tempo inteiro e tenho o prazer de poder também colaborar com as ações. Então, salve Bloco do Beco, salve minha família de casa, meu filho Pedrinho, minha mãe Vanise e meu pai Luiz. Meu pai é super conhecido aqui no bairro e tal. Da hora dar um salve para ele. Eu falo, pai, falei de você lá no podcast, escuta. Que a gente tem uma personalidade bem parecida, assim. O pessoal fala, nossa, eu entendi você quando eu conheci seu pai, meus amigos, assim, do Sarau, né? Fala, porra, mano, você parece demais com seu pai, assim, essa alma boêmia, esse estilo mais livre de levar a vida, assim, de certa forma, né? Minhas parceiras do Fala Guerreira também, foi um espaço bastante importante. E aí, amigo, para além das coletividades de sarau que me formaram, que é o Sarau do Vinho, o Sarau da Fundão, o Versus, o Sarau da Cooperifa, né? Acho que devo muito esse espaço. Falar aí da coletiva Mijiba, que publicou meu primeiro livro, e essa coletividade de mulheres negras também, que são tão importantes, não só as do território, mas as mulheres negras escritoras, que foi também a partir do que elas construíram no mundo que hoje eu também posso me dizer como escritora negra do meu tempo, né, junto com tantas outras, porque também é importante que tenha uma coletividade junto, de não ser a única e de sermos muitas e diversas, né? Então, um salve aí também pro povo do Cadernos Negros, né? E tantas coletividades pretas e periféricas aí existentes nessa cidade e no Brasil. Então, dei meu salve completo. Com certeza. E aí eu vou ler o poema. O poema é longo, você tá ligado, né, Dico? Que eu escrevo uns textos grandes também. Isso é uma treta, porque não tenho poesia curta, amigo. E essa poesia que eu coloquei no livro do Versus, eu nunca publiquei ela em nenhum outro lugar, assim, então... Enfim, vou fazer esse exercício aí de leitura. Posso ir? Fique à vontade. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo? Posso começar? Agora tô. Deu uma falhadinha, mas pode. Manda ver.
chama estado onírico. Dona Maria vendia sonhos açucarados na padaria, enquanto Denise, sua filha, sonhava em ser livre e plena, mas diariamente Nivaldo, seu marido há 17 anos, mantinha esse sonho em cativeiro. Roberto comprou sonhos na Casas Bahia, vendido em 12 parcelas sem juros por Rafael, que sonhava apenas em folgar aos finais de semana para então ir ao parque com seus filhos. Andressa comprou sonhos de doce de leite com Dona Maria e se lambuzou de ponta a ponta nos braços de Samanta, sonhando com um dia que poderiam viver esse amor publicamente. Daniela sonhava acordada, pensando em conhecer Machu Picchu. Em Machu Picchu, Catarina vivia sonhando em conhecer o Rio de Janeiro. Na Rocinha, Maurício sonhava em não ser enquadrado pela polícia voltando do baile. No Jardim Ângela, Cíntia, que era irmã de Daniela, sonhava em não ser chamada de preta do cabelo ruim. No Mato Grosso do Sul, Airá Guarani Kaiowá teve seus sonhos expropriados quando expulsaram seu povo da própria terra. Em Recife, seu Sebastião sonhava com carnaval, em assistir o desfile dos maracatus. Em Buenos Aires, os nossos poetas sonhavam novos amanhãs. Jorge viveu seus sonhos com uma garrafa de uísque, um boné da Oakley e 2 garotas do camarote por apenas aquela noite. As garotas do camarote compraram o sonho de andar mais uma vez de carro importado. O carro importado, a garrafa de uísque e o boné nunca sonharam com nada, assim como Robson, que nunca teve qualquer oportunidade de sonhar. Bruna sonhou emagrecer 12 quilos e se adequar ao manequim 38. Eduardo trocou seus sonhos por 10 pinos de cocaína. Carolina sonhava com a universidade pública, mas nunca passou no vestibular. Luana compartilhou seus sonhos com Pedro, que a trocou por Marinette, de 16 anos. Diego sonhava com Renata, que sonhava com Marcelo, que sonhava em transar com todos eles juntos. Jéssica não conhecia nenhum deles, mas também cabia nesse sonho. Rodolfo sonhava com um dia que a família, a moral e os bons costumes seriam a salvação de todo pecado. Karina sonhou ler todos os livros da biblioteca. Mirella sonhou ter todas as roupas da loja. Roberto sonhou em ser jogador de futebol. João sonhou ser cineasta. Karina nunca conheceu Marcelo. Robson nunca conheceu Rafael. E seu Sebastião nunca conheceu Dona Maria. Mas eis que, numa noite perfumada, estrelas dançavam o futuro, até que todos os sonhos adormeceram e viveram sonhando para sempre. Aliás, não era sonho, era poesia. Era poesia. É isso. Que coisa linda, mana! Esse momento ia estar em êxtase, o sarau ali gritando, todo mundo pra você. Pô, pô, pô! Poxa, mano, Ai, muito obrigado. Tito. Que conversa maravilhosa, mano. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Que bom que rolou. E até breve. Que bom que rolou. Bora sonhar, que sonhando e materializando a gente vai cada vez mais longe. Que os nossos sonhos também possam estar cada vez mais alto e as nossas realizações continuem sendo grandiosas, mas sem a gente tirar o pé do chão. É Demorou, isso. maninha. Obrigada, querido. Vamos para a próxima. Ah, e divulga aí onde você está indo agora. Avisa aí para as pessoas aí para onde você está indo agora. Você está indo para um lugar muito especial aí. Diga aí. Eu tô indo agora? Pra onde que eu tô indo? Falou que agora, hoje? Você não falou que, poxa, tem uma atividade para ir, que você tinha que ir em Pinheiros, não era hoje? Ah, não, vou num show, gente. Vou num show aí, ganhei um ingressinho. Uma amiga aí conseguiu para mim um ingresso para a orquestra jamaicana. Ai, nem sei o nome da banda. Mas amanhã eu vou no lançamento do livro da Miriam Alves, né? Então hoje eu vou fazer coisas bem tranquilinhas para amanhã acordar cedo, 11 horas da manhã na Casa das Rosas, celebrar aí a obra de poemas reunidos de Miriam Alves. Amanhã, 11 horas da manhã. Bora nós, quem puder, estamos aí, estamos nas redes, estamos na rua e a gente se tromba por aí.
Obrigada, amigo. Demorou, Salve, mano. Até verso em verso. já. Agora a conversa vai ser com o Beijo. Isaac e com o Augusto. O Augusto já tá aí. Eu acho que eles vão conversar daqui a pouco também, certo? Beijão no coração de todos. Tamo junto. Até.